Marvel 2000, número 6, foi publicado aqui em junho de 2000. E esse é o penúltimo número dessa revista antes de virar tudo premium, né? Tá exatamente na finaleira dos formatinhos. Essa revista acho que surgiu em 97. Eu nunca fui muito fã do nome dela, porque eles fizeram esse esquema que ficava Marvel 97, 98, 99, 2000 e resetava a numeração sempre em janeiro, né? Eu achava esse nome meio genérico demais, eu não era muito fã de ficar reiniciando a numeração. Acho que a ideia era pegar mais leitores, mas eu não sei se também servia como porta de saída e tal. E assim, o lance dessa revista é que na época eu acho que a Abril deu uma antecipada nessa fase do Demolidor, do Kevin Smith, desenho do Quesada, porque no final dos anos 90 acho que o Kevin Smith estava ainda muito, talvez no auge da fama lá, por causa de Procura CM e tal, e essa fase era muito comentada, assim. Essa coisa também, né, ter um cara de TV, cinema, vindo escrever quadrinhos, até hoje sempre chama assim a atenção. E então essa história nos Estados Unidos saiu em 99 e essa revista em 2000, então com um ano só de diferença, né? Acho que as outras histórias dessa edição são de 98 da Marvel. Então com um ano só a Abril já trouxe. E esse aqui é o final desse arco de histórias. Eu nem lembrava mais. Essa revista eu comprei em sebo, porque muitos dos meus últimos formatinhos eu acabei me desfazendo. Eu fiquei com muita coisa mais da metade dos anos 90 para trás, que estava na casa dos meus pais, no interior. Então os últimos formatinhos eu acabei me desfazendo, assim. Tinha uma época que você queria limpar tudo e tal, depois você se arrepende. E aqui, assim, essa história, a trama dela é o mistério lá, o vilão do Homem-Aranha, ele resolve se vingar do Demolidor e arma um monte de encrenca assim, pra cima dele. E o principal ponto dessa história é que, numas edições anteriores, a Karen Page vai morrer. E, assim, aqui são duas histórias nessa edição, né? A primeira conclui essa luta contra o mistério. Tem uma sessão de cartas, tal, que é uma coisa interessante, porque eu acho que depois, quando chegar nas prêmios, nunca mais vai ter cartas, tal, então você sente uma certa falta disso. É engraçado que uma das cartas comenta, né, que as histórias precisavam de um papel melhor, tal. Não sei se a Abril escolheu de propósito essa carta, mas é verdade, assim, quando você chega mais nessas partes onde você tem muitas cores digitais cheias de degradê, assim, esse papel jornal ele começa a perder muito, principalmente em umas páginas que tem assim umas cores mais sutis, que nem essa, assim, que estaria atrás de um vidro e tal, fica tudo muito desbotado no papel jornal. Essas histórias, quanto mais a colorização era complexa, mais perdia no papel jornal. E assim, acho que fora esse lance das cores não funcionar direito em papel jornal, eu não sei se é porque mudou o processo e tal, porque eu acho que aqui a Abril ela não recolorizava mais as revistas, né? Tá muito complexo para eles recolorizarem. Acho que aqui já pegavam a cor original e printava. Mas assim, comparado com formatinhos do começo dos anos 90, você sente falta de estar com o mesmo nível de contraste, né? Você era recolorizado, mas pelo menos quando tinha a cor preta, você vê comparado uma cor preta com outra cor preta, que é tudo desbotado, né? Então a sensação que eu tenho vendo essas revistas do final da fase do formatinho é que, mesmo quando as cores não tinham muitos degradês, elas ficavam assim bastante desbotadas. E aí essa última história do Demolidor, ele lá se recompondo depois da morte da Karen Page e tal, e falando, beleza, ele recebe uma grana lá, que ela tinha um seguro de vida, e acho que vai reconstruir o escritório dele, porque aí aqui acaba esse arco com o Kevin Smith, né? Ia ser outro escritor que assume depois. A segunda história é o Capitão América enfrentando a Hydra,
escrito pelo Mark Waid. E aqui as outras duas histórias é o Capitão América e Thor, né? Eles estão, acho que eles acabaram de retornar alguns números atrás de Heróis Renascem, né? Então a Marvel deu uma tanto para esses dois, acho que Vingadores também, ela tentou fazer assim escritores mais clássicos, indo com feijão com arroz, sem muita frescura e tal. Que na época é bom, né? Porque eles passaram os anos 90 inteiro cheio de histórias que tirava eles, deixava o personagem tudo bagunçado, né? Então, e a última história vai ser o do Thor também, que recomeçou a revista também, depois de Heróis Renascem, e a fase do Dan Jurgens com o desenho do Romita, né? Do Romita Jr., que é uma fase bem legal. Eu acho que dessa revista, essas histórias do Thor aqui são as mais interessantes. Ele tá com um novo hospedeiro humano, né? Acho que chama Jake Olsen. E Asgard foi toda destruída. Ela tá lá conquistada por um deus maligno que estava aprisionado. Aí não tinha mais Odin para aprisionar e começa a deturpar tudo. Por isso que o martelo dele aqui também começa a ficar parecendo um demônio, assim. E o Romita estava muito legal os desenhos dele nessa fase. Eu acho que o estilo dele combina com essa coisa do Thor, de ser meio mágico e meio moderno, assim. E também as próprias cores eu acho que é uma das que menos perdeu nessa transição aqui para o papel jornal. Só para curiosidade, né, comparar, logo depois já vem duas edições, depois já começa a fase das prêmios, né? Então você já pode ver como esse tipo de ilustração aqui já volta a ficar com um preto definido, tal. Você tem coisas que, se fossem em papel jornal, ia ficar bem mais esmaecido, assim. Então, conforme foi passando mesmo para essa fase dos desenhos, eu acho que é meio inevitável acabar sendo papel couché. Essas coisas, esse tipo de ilustração já não ia rolar mais em formatinho, não ia ficar bom, pelo menos o quanto ficava quando era ainda esse tipo de cor mais simples, assim.